Você novamente por aqui? Que bom, seja bem-vindo a mais um vídeo inacreditável. Hoje vamos contar a história do Shazam da vida real. Um homem que foi atingido 7 vezes por um raio. Sim, e ele sobreviveu a todas elas. Quer saber como e por que isso aconteceu? Então fique comigo até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e vamos pro vídeo! E antes de começarmos com a história do Shazam da vida real, vamos a algumas curiosidades em relação aos raios. Apesar de assustadores, os raios podem ter sido o motivo pelo qual nós existimos hoje. Sim, há 3 bilhões de anos, a atmosfera da Terra ainda estava em formação e os raios e relâmpagos eram bem mais intensos. Podem ter sido eles os responsáveis pela quebra de moléculas de amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, o que gerou a formação dos primeiros aminoácidos. Os raios são mais comuns em locais de clima tropical. A cidade que mais recebe raios no mundo é Kifuka, na República Democrática do Congo. Mas dada a extensão territorial do Brasil, é o nosso país o campeão mundial na incidência de raios. São cerca de 57,8 milhões de ocorrências por ano. Para piorar, o aquecimento global e a urbanização contribuem para aumentar o fenômeno. Os cientistas do ELAT já verificaram o aumento das ocorrências nas grandes cidades em relação às últimas décadas. A temperatura de um relâmpago chega até 30 mil graus, mais de 5 vezes a temperatura da superfície solar, que é de cerca de 5.800 graus. É o aquecimento do ar de uma forma tão abrupta que gera o barulho dos trovões. Ao contrário do mito, que dizem que um raio não pode cair no mesmo lugar, não. Um raio pode sim cair mais de uma vez no mesmo lugar. Duvida? Pois tome como exemplo o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que todos os anos é atingido por uma média de 6 raios. E o que acontece se o raio cair diretamente em cima de uma pessoa? Pois bem, se ele cair diretamente em cima, na cabeça, não tem jeito, a morte é instantânea, com raras exceções. A corrente que passa pelo corpo, nesses casos, é de 30.000 a 40.000 amperes, cerca de 1.000 vezes mais forte que a corrente de um chuveiro elétrico. Se essa pessoa estiver nadando em uma piscina ou no mar, o perigo é ainda maior, pois a água conduz a eletricidade com mais eficiência. Então agora, finalmente, vamos contar a história do mais famoso guarda florestal do Parque Nacional no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O Shazam da vida real. Seu nome, Roy Sullivan. Apesar da profissão pacata, o homem, que morreu em 1983, ficou conhecido por um apelido inusitado: o Homem Para-Raio. Como já disse, eu prefiro chamar de Shazam. A razão, como é de se imaginar, é de que ele já sobreviveu a alguns incidentes, nem um pouco agradáveis. 7 vezes foram as oportunidades que Sullivan teve e foi atingido por uma descarga elétrica vinda do céu. A cada um desses acontecimentos, a fama do guarda civil no local aumentava, a ponto de ser reconhecido pela instituição Guinness World Records como o maior sobrevivente dos raios conhecidos na história. Funcionários antigos do parque contam que ele costumava andar com um chapéu que possuía 2 furos. Sim, os furos foram causados pelos raios. O primeiro incidente envolvendo raios na vida de Sullivan foi durante uma tempestade em 1942, quando o guarda tinha 30 anos. Na ocasião, ele estava no topo de uma torre de incêndio relativamente pequena, com 4,5 metros de altura, porém com poucas árvores em volta, dando uma visão boa da floresta. Por mais que tivesse uma cobertura,
o local não contava com para-raios. Então, a natureza fez questão de encontrar o para-raios por si mesma. Raios já estavam caindo na mata. Pequenos incêndios haviam se formado e estavam cercando o rapaz, que, acuado, resolveu correr para fora da cobertura. E esse foi o seu maior erro, já que andou cerca de poucos metros até ser atingido por um raio em sua perna direita, arrebentando a unha do seu dedão do pé. A experiência dramática rendeu ao homem o cargo de patrulheiro de incêndios do parque. Depois de ter sobrevivido, ele brincava com os colegas de profissão que, se por um acaso começasse uma tempestade, eles deveriam fugir dele. Depois da primeira experiência, Sullivan só seria atingido novamente 27 anos depois, em 1969. Apesar do calor intenso, estava chovendo muito, e o guarda dirigia sua caminhonete com a janela aberta. O primeiro raio caiu à sua direita, nas duas árvores ao lado, e se desviou para uma terceira. Nesse processo, o raio atravessou as janelas do guarda, que teve o seu relógio cozinhado e suas sobrancelhas fritas. Todos os pelos do corpo dele, que não estavam protegidos por seu chapéu, acabaram caindo. Claro que a energia descarregada sobre ele o apagou, e o carro acabou caindo dentro de uma vala. Apesar do susto, nada demais aconteceu com ele. Roy estava pronto para outra, que demorou exato 1 ano para acontecer de novo. E desta vez, em julho de 1970, o guarda morava com sua mulher, Pat, em um trailer, quando cuidava do seu jardim sobre um céu relativamente limpo, quando o raio atingiu um transformador. A explosão elétrica chegou ao seu ombro esquerdo, lançando o homem para longe. Como se essa vez já não fosse suficiente absurda, foi na 4ª vez que as coisas começaram a perder completamente o controle. Em abril de 1972, uma chuva torrencial atingiu o parque e o guarda estava em uma gatilha de topo em cima de uma montanha. Mas não havia sinal de trovoadas. De repente, uma caixa de fusíveis foi acertada e explodiu. E depois de ter sentido um zumbido estridente nos ouvidos, Sullivan sentiu muito calor em sua cabeça. Seus cabelos estavam literalmente pegando fogo. O homem, desesperado, tentou enfiar a cabeça na pia, mas não cabia. A desgraça era tamanha que ele só conseguiu apagar o fogo com papel toalha molhado. Depois de dar entrada no hospital, não demorou para que seu caso se tornasse conhecido, e foi quando recebeu o título da pessoa a ser mais vezes atingida por raios. Mas não demorou muito para que o recorde fosse atualizado. Em 1973, Sullivan foi atingido pela 5ª vez, não havendo registros exatos da história por conta dos arquivos do Guinness terem sido perdidos. As informações sobre esse caso vieram por meio do próprio Sullivan 3 semanas depois. Ele estava dirigindo sua caminhonete, tentando ser mais rápido do que a tempestade. Depois de aparentemente ter superado a velocidade com que as nuvens avançavam, o homem saiu do carro para contemplar o céu. Não demorou para que visse com os próprios olhos o raio indo em direção a ele. A convicção religiosa levava Roy a acreditar que aquela era a última vez. Não seria possível haver mais disso para sua vida. Mas houve. A 6ª vez, enquanto andava tranquilamente em uma trilha do parque onde trabalhava. Depois dessa, ele acabou se cansando do parque e achou que era melhor parar a sua vida e se aposentar. Já estava na hora. Mudou-se com sua mulher e o trailer para uma pequena cidade e não poupou dinheiro para comprar para-raios. Equipando a antena de TV, os 4 cantos do trailer e nas árvores em volta. O que não faltava eram para-raios. Contudo, a sorte nunca sorriu para Sullivan. Enquanto pescava, em 1977, ele acabou sentindo um forte cheiro de enxofre e os pelos dos seus braços arrepiaram. Um raio atingiu ele e o jogou para fora do barco na água. O choque não o imobilizou, que conseguiu subir de volta para o barco e correr para o seu carro. No caminho,
teve que despistar um urso com os peixes que tinha pescado e uns sanduíches. Chegando em sua casa, a mulher o levou para o hospital, onde ele chegou a ser entrevistado, contando que lucrou com o urso, acertando um pedaço de madeira no seu nariz. Ninguém poderia imaginar que o fim daquele azarado homem seria por meio de uma situação tão triste. O final da sua história é melancólico. Certa noite, enquanto sua mulher dormia ao lado dela, o homem decidiu pôr fim à sua própria vida. Há quem acredite que uma depressão severa tenha surgido depois dos 7 catastróficos episódios. Essa foi a história do Shazam da vida real. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, comente, caso você já tenha vivido alguma experiência também com raios, relâmpagos ou trovões. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.